momento de adoração ao Senhor. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse lugar para ministrar os nossos corações, amém? Feche os seus olhos nessa manhã, vamos agradecer a Deus, um tempo de oração, um tempo de adoração. Nós estamos aqui com esse propósito de glorificar o nome do Senhor nesses dias, amém? Pai, nós queremos te engrandecer, te exaltar, bendizer o teu santo e poderoso nome, declarar, Senhor, a tua grandeza, a tua soberania nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Senhor, por esse tempo de unidade, de união, Senhor. E nós sabemos que o Senhor opera na unidade e na união, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso, Pai. Agradecer, Senhor, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos reuniu aqui nesses dias, ó Pai, para que nós vivêssemos em comunhão, para que nós buscássemos o Senhor, ó Pai, e ouvíssemos do Senhor a palavra, que pudéssemos alimentar, ó Pai, nesses dias, ó Deus, estruturar-nos, ó Senhor, no Espírito, ó Pai, para que nós possamos viver um Evangelho verdadeiro, como é o proposto no tema aqui, Senhor, do nosso retiro. Então, para a honra e glória do Teu nome, nós sabemos que a união e a unidade demonstra o Evangelho verdadeiro, que nós possamos viver isso com alegria e com verdade, no nome de Jesus, amém? Dá um abraço bem gostoso aí no seu irmão, igreja, fala que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que nós vamos passar por esse tempo juntos aqui, que bom que você veio, que bom que você apareceu, você que está dormindo aqui, você que chegou hoje, que bom que nós estamos aqui juntos, aleluia, que bom que nós estamos aqui. Vamos viver esse Evangelho de verdade, no nome de Jesus, porque a nossa unidade, a nossa comunhão glorifica a Deus, amém? Aleluia! Que bom que nós estamos aqui. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, porque Ele é digno.
seja o teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Um coração quebrantado e puro, Pai. Para que o Senhor possa alcançar, ó Deus, mais profundo do nosso ser. Ministrar a Tua vontade em nós, Pai. Tirar tudo, Senhor, que não Te pertence do nosso interior. Nós possamos deixar tudo, Senhor, que não Te pertence, ó Pai, e viver realmente a Tua vontade para nós. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
de você me entregar também as suas feridas. Porque Jesus não precisa das minhas, das suas feridas, Ele já tem as dele. Ele disse para Tomé: olha aqui na minha mão. Você pode tocar aqui no meu lado, eu tenho essas feridas. Eu não preciso das suas feridas, mas o que eu quero é curar as suas feridas. Porque Jesus tem esse poder de curar as minhas e as suas feridas. Por isso hoje o Senhor está te dizendo: você não precisa sair daqui com as mesmas feridas que você chegou. Vai ser um processo, eu sei. Não vai ser do dia para a noite. Mas se você decidir colocar essa ferida, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, esses questionamentos, tudo aos pés da cruz nessa manhã, o Senhor te traz uma garantia: eu vou te curar. Porque eu tenho esse poder. Eu vou te curar, o Senhor nos diz. Porque eu tenho esse poder. Que você possa deixar tudo na cruz hoje. Fala: Jesus, olha, muita coisa, Senhor. Não sei se vai caber a mim de todo mundo, cabe. Cabe sim, traz, coloca tudo diante da cruz, tudo. Vai colocando ele no meio da tua oração. Fala: Senhor, olha, é isso, o motivo do meu cansaço, o motivo da minha tristeza, o motivo, Senhor, dos meus questionamentos, o motivo, Senhor, de tudo que tem me trazido, Senhor, esse fardo. Sim, Senhor, esse fardo está pesado, mas eu quero deixar ele aqui nessa manhã. Obrigado porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que está acontecendo dentro de mim. E eu sei que o Senhor me entende, então vai colocando, coloca diante do Senhor todo o seu fardo. Todo o seu fardo. Você não precisa sair daqui com ele hoje. Ele ouve a sua voz pela força do Senhor. Seja sincero com o Senhor nessa manhã, para de se esconder. Seja sincero com o Senhor, é isso aqui, ó, é isso aqui. Louvado seja o Senhor. Podemos escolher, amém, igreja, ser um exército de pessoas feridas ou ser um exército de pessoas curadas que vão curar outros, amém? Rodolfo Abrantes fez uma canção dizendo que das minhas feridas sai o poder para curar. Eu tenho certeza que quando cicatrizar, você, através da palavra, vai curar a todos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã. Teu irmão que está do teu lado, nós vamos ficar um louvor muito poderoso. Vamos ministrar ele aos nossos corações, chamar alto preço. Dá as mãos aí do teu irmão. Quem está desse lado aqui, vê se dá para grudar com quem está desse aqui, ó.
Em nome de Jesus aí, em nome do Senhor, que a gente possa ministrar essa canção no nome de Jesus. Amém? Seus ouvidos aguçados aí, porque o
Jesus já rasgou o único véu de nos separar. Vamos caminhar juntos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Poder sentar, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Está abençoado, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Está com calor, diga amém. Está pronto para ouvir a palavra, diga amém. Eita Deus maravilhoso. Hoje é um dia especial para mim, no particular. Porque eu acredito que as irmãs, acho que as mulheres são mais sensíveis a essa questão, né? E quando, na verdade, lá em casa o pessoal tem um problema comigo, né? Eu falei, pai, você não gosta de flor? Eu não gosto de alface, alface é para comer, né? Flor não dá. Se eu fosse plantar, eu plantaria alface no vaso. Mas a mulher é sensível, quando ela coloca uma planta lá, fica cuidando, fica regando, e é legal quando você vê florescer. E é o caso hoje do Guilherme. Guilherme, que é o nosso preletor nessa manhã, ele está com o poder com a flor na pele, ele deixa o Espírito Santo trabalhar. Deus é Deus, ele guia, o pregador, mas o pastor Gustavo estava falando algo lá, eu falei, é verdade, ele falou, todo pregador, quando ele estiver no altar, e ele não sentir nenhum temor, ou alguma preocupação, aí ele já vai se complicar, porque ele já não passou mais a depender de Deus. Está apostando no taco dele, né? Apostando na habilidade dele. Não é isso, é Deus que faz. Então, quando eu fiz essa figura da flor, quando a pessoa vê lá florescer e fica contente que ela cuidou da planta, assim foi o Guilherme, né? O Guilherme está com a sua esposa Giovana, estamos tendo aí um filhinho, o Davi, um varão, glória a Deus. Acompanhado do seu amigo Jonathan, né? A barriga do falei, aquela Jonathan. O Jonathan está conosco, seja bem-vindo. Isso é o corpo de Cristo, né? A igreja universal de Cristo. Nós louvamos a Deus por isso. Eu queria chamar à frente aqui o Guilherme. Esse rapaz forte, tá vendo? Faz academia, dá uma olhada aqui. Olha, velho, vou falar para você, coisa fantástica, né? E na verdade, o Gui, a Vera falou, pastor, o Gui está lá liderando os jovens e tal, e ele gostaria de estar com a gente. Eu falei, putz, que bacana. Convidei ele, não eu vou, né? E o que acontece? O Gui foi formado na escola bíblica dominical. Foi, Gui? Você acha que ele é magro hoje? Você acha que ele está magro hoje? Ele era um brilho na mãe. Era, não é? Não era ele. O pessoal conhecia, era um brilhinho, né? Como é que se veio quadrilha? Sempre foi magro, né? Nós vimos o Gui crescer ali, nas aulinhas. Chega em determinado momento que Deus o leva para outro ministério. E toda essa bagagem que ele ali aprendeu, que ele buscou de Deus, em oração, hoje o Gui está lá liderando a mocidade da igreja, graça e glória, é isso? O pastor Jaime foi um grande amigo dele. E Deus então preparou ele. Nós vamos falar com orgulho, viu? Um orgulho santo. É investimento nosso, da nossa igreja aqui, aleluia. E hoje nós estamos vendo florescer. Deve ser renovado por isso. E hoje Deus, aprove a Deus que o Gui estivesse aqui com a gente, para ser um instrumento que Deus vai usar para falar conosco dentro do tempo de viver o verdadeiro evangelho. Está um pouco preocupado. O pessoal está ali, está cheio de teologia. Eu aprendi uma coisa muito bacana de teologia. Não sabe, o pastor foi meu mestre, ele disse assim: a teologia não prova que Deus existe, a teologia crê. Quando você vai por esse princípio, tá bom, a teologia te leva, não acho que você descobriu Deus. Nós cremos que existe Deus, só temos ferramentas ali para entender algumas questões. Mas hoje também a Maria Olilda
me fez lembrar de alguém. É um momento especial, né? Nós gostaríamos de fazer uma coisa mais pomposa, né? Mas como é retiro, é tudo improviso. Hoje o Gui está aniversariando. É isso? Abençoando esse casal, abençoando esse bebê que está no ventre. Amém. Estenda as suas mãos. Estenda as mãos aqui, irmão. Glória a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tem acontecido aqui. Aleluia. Nesse momento, Pai, nós vamos nos alimentar da tua palavra. Glória a Que Deus. o Senhor tem revelado ao seu servo, Pai, tem colocado no coração dele, trazendo entendimento dele. Senhor, nós sabemos que nós não somos nada sem a tua presença. É verdade, Deus. Aleluia. Nós somente somos usados por ti, porque o Senhor é misericordioso conosco. E nesse momento, Pai, eu quero orar para que o Senhor abençoe esse momento, que essa palavra venha aos nossos corações, possa falar conosco, assim como já tem falado com o Gui, e que ele seja um instrumento em tuas mãos. Aleluia. Que ele seja boca do Senhor aqui nessa manhã. Usa segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Giovana. Parabéns, Guilherme. Que Deus conceda a vocês muitos anos de vida. Estava procurando meu óculos, chega. Tem que comer, verdade. Está conosco também a Jéssica, seu esposo. Glória a Deus. Né? Isso é muito legal, a gente participar da vida das pessoas. Antes de passar a palavra para você está pedindo para que o pastor continue falando mais. Todo jovem pregador pensa nisso. Nós preparamos um sermão de 1 hora. Temos pessoas internacionais, né? A Bruna veio direto do Japão, Bruninha, né? E nós fizemos menção ontem lá na cozinha, né, dos nossos filhos que cresceram nos retiros. Falei da Bruna, do Cazu, Ismael e tantos outros nomes que nos vêm à mente. Cada um deles hoje vivendo as suas vidas. A Jéssica, né, chegou ali na igreja também, né? Magrinha, o povo todo magrinho, meu Deus, não é legal? Espero cumpridona, Jesus, né? Foram momentos agradáveis. Gente, ó, guarde, quando eu brinco lá com um amigo meu que é vereador, escuta um burro falar, eu falo para ele, escuta um burro. A história ela pode se apagar num livro, ela pode se perder dentro de um celular, de um computador, mas no coração nunca mais ela para. Vocês vão lembrar, o pastor Luiz, né? Pretinho, vocês vão lembrar. Vai ter lembrança. Sujeitinho chato, briguento, né? Bagunceiro, né? Aí vocês vão. Isso são lembranças. Correta, que legal. Isso não apaga mais, vai ficar aí, ó, encalacrado. Encalacrado na mente, no coração. Isso é maravilhoso, por isso que os nossos retiros são abençoados. E quem está aqui está sendo muito abençoado. Tem gente que vem, pastor, os jovens estão fazendo bagunça. Gente, o jovem gosta de bagunça, não tem jeito. Vai pegar um sujeito que é o Lucas. Se o Lucas é jovem, vai ter a cabeça de 40. Não, brincadeira, Lucas. Mas cada um tem a sua fase. E isso é uma bênção. A igreja ser essa mescla é uma bênção. Mas o que nos agrada é isso. É poder ver aqui hoje fruto. A Vera aí lá na igreja, o Edinho. Edinho também sempre foi franzinho, tá ali, né? Como diz no sítio, eu não me orgulho muito, não. Tá bom, mas família que nos acompanha. Eu não sei se alguém aqui já fez essa conta ou reparou isso. É difícil uma família da nossa igreja
que não é composta por mais de 3 membros. Já repararam? E tem umas que é o cunhado. Aquela família sair, você já sente falta da igreja. E é por isso que a nossa igreja subsiste ali firme. Quero passar a palavra ao nosso presbiteriano. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bom com vocês? A primeira pergunta é se vocês dormiram essa noite, né? Eu acho que o pessoal que está aqui, acho que dormiu menos do que está aqui. Deixa eu só abrir a água. Hoje de manhã eu acordei, eu fui finalizar o esboço de hoje, né? E aí eu fui colocar um louvor e apareceu lá a live de vocês ontem aqui, dei uma olhadinha, tava incrível, parabéns, o pessoal todo fantasiado, foi muito legal, achei muito legal. Quero primeiramente agradecer vocês por tudo, sabe? Como o pastor falou, né? Eu cresci nessa igreja, eu me desenvolvi com vocês, uma grande parte das pessoas aqui eu já conheço desde criancinha, né? Alguns talvez até me pegaram no colo quando eu era pequeno, né? Outros, o Ju e a Ana, um pouco mais velho, mas também cheguei a conviver um pouco, então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Amém? Eu hoje trago também um abraço do nosso pastor Jaime, ele está em São José dos Campos hoje. E hoje eu faço parte lá da Igreja Graça e Glória, estou cuidando dos jovens já faz alguns anos, uns 2, 3 anos, e a gente tem vivido coisas incríveis lá de Jesus. Jesus tem estado com a gente, e é um prazer estar aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem visto lá. Amém? Abre comigo sua Bíblia, Romanos 1. Vamos começar do 1 ao 3. Estão felizes? Amém! Amém! O louvor foi muito bom, gente. Meu Deus do céu. A gente vai começar a refletir um pouco sobre o verdadeiro Evangelho, né? O tema da pregação é o verdadeiro Evangelho. A gente vai discorrer um pouco sobre isso. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Repete comigo, Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Que Deus no passado prometeu por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Esse Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Feche os olhos, Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem estado com a gente. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, Pai. Eu peço para que o Senhor continue abençoando esse povo que faz parte dos que foram chamados e escolhidos pelo Senhor para ser uma nação de sacerdotes reais, Pai. Aqueles que se comunicam com o Senhor e vivem aqui na terra, Padrão, que está sendo vivido no céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Evangelho ele é sim uma boa notícia. O Evangelho ele é sim uma notícia que trazemos para o mundo, mas ele não é uma boa notícia simplesmente como o Palmeiras venceu algum outro time, não é verdade? Não é uma boa notícia porque todo mundo venceu, né? Está difícil. Mas o Evangelho não é uma boa notícia, é como se o seu time tivesse goleado outro time ou se você tivesse ganhado algum bom dinheiro, né? O Evangelho é a boa notícia. E qual a boa notícia? A boa notícia de que o Deus eterno, da eternidade passada, escolheu amar o povo. E de tanto amor ele se fez carne, habitou no meio do povo, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a boa notícia do Evangelho. Amém? Tem alguém que crê nisso aqui? Amém? Eu creio nisso e nós precisamos entender, meu amigo, que o Evangelho não é só que Jesus morreu na cruz para nos salvar do nosso pecado. O Evangelho não é só Jesus salvando a gente do nosso pecado. O Evangelho é Jesus nos transformando para viver além dos nossos pecados,
para viver uma vida transformada. O Evangelho não é só você pecar e pedir perdão. O Evangelho é você ser capacitado para não pecar. Amém? Como a gente cantou no louvor, né? Nós somos transformados, provados pelo fogo e habilitados pela unção. Habilitados pela unção para quê? Para viver uma vida parecida com Jesus. Paulo, o apóstolo, foi chamado para pregar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é esse. A pregação de Paulo é: Cristo veio, o Verbo se fez carne e tabernaculou, armou tenda no meio do seu povo. Talvez hoje a gente não consiga entender, mas imagine Maria, né? Maria lá com seu bebezinho no colo. E aí talvez algum dia ela fala assim: eu estou segurando o Criador do Universo nas minhas mãos. Você consegue imaginar isso? Eu estou para ter um filho, né? Vai nascer daqui um pouquinho, inclusive. Peço para que vocês estejam orando para a gente, né, para que dê tudo certo nessa fase final de gestação. Mas eu fico imaginando agora, né, a paternidade começa a aparecer em todos os lugares, e eu fico imaginando Maria segurando Jesus no colo. Filipenses capítulo 2 fala que Deus se humilhou, fez-se semelhante a homem, morreu em cruz. Vamos ler Filipenses 2? Pode ler? Filipenses 2, vamos no 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e sendo unidos na mesma alma e mente. Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Vamos parar um pouquinho. Paulo começa a falar assim: vocês precisam andar em unidade. Em algumas versões, a gente vai voltar nisso depois, mas em algumas versões, profundo afeto, se tem uma Almeida Revista Atualizada, vai estar escrito entranháveis afetos. O que é entranháveis afetos? É como se as nossas entranhas estivessem amarradas umas às outras, ou seja, eu não consigo me separar de você. O que Jesus fez na cruz não é só eu sou irmão em Cristo, eu sou seu amigo, não é. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz corre em nossas veias por meio do Espírito Santo. Nós agora fomos feitos família de verdade. Não é mera coincidência que você está aqui. Não é só um jeito de falar: você é meu irmão em Cristo. Não, nós somos feitos irmãos de verdade. E quando Paulo escreve profundo afeto, é entranháveis, não tem como nós nos separarmos mais. Tendo em vista isso, que não tem como nós nos separarmmos mais, Paulo agora começa a falar por que não tem como a gente se separar. Então a gente vai ler agora o 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em forma humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Repete comigo: desenvolvam a sua salvação. A primeira coisa que a gente precisa entender:
é que a salvação ela precisa ser desenvolvida. Paulo falou, desenvolvam a sua salvação. Deixa eu falar uma coisa, quando você aceita Jesus, quando você se converte, você não chegou na linha de chegada, você acabou de entrar por uma porta, e ainda tem um caminho a ser percorrido. Paulo fala, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, agora eu olho para o alvo e prossigo para o alvo. Se para Paulo bastasse apenas olhar para o alvo, já estava bom, mas ele não fala só olho para o alvo, mas eu prossigo para o alvo. Eu começo a desenvolver a minha salvação, e a gente vai chegar em como isso é viver o verdadeiro evangelho. O ponto é, o verdadeiro evangelho não é uma pregação. O verdadeiro evangelho não é simplesmente algo que eu chego aqui e falo para vocês, Jesus te salvou, meu. O verdadeiro evangelho não é simplesmente uma palestra. O verdadeiro evangelho é vida. O verdadeiro evangelho é verdadeiro porque se torna real, palpável. Talvez vocês se lembrem de quando Jesus começa o seu ministério, em João capítulo 1, começa a mostrar que Jesus foi batizado por João Batista. João Batista começa a falar para os seus discípulos, olha, o Cordeiro de Deus chegou. O Cordeiro de Deus está no nosso meio. Aquele a respeito de quem os profetas profetizaram está no nosso meio. E quando Jesus aparece, depois de já ter sido batizado, aparece para João Batista e seus discípulos, João Batista vira, aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse a respeito de quem eu estava falando para vocês. E aí os discípulos chegam em Jesus e falam assim, Jesus, legal, você é o Cordeiro de Deus, me fala o que eu tenho que fazer e eu vou lá e faço. Na verdade, eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, onde você repousa a sua cabeça? E a resposta de Jesus não é uma escola. Jesus não senta eles na cadeira e fala assim, ó, o lugar que eu sento minha cabeça é assim, tem um teto, né? Não. Jesus ele chega para os discípulos de João Batista e fala assim, vocês querem conhecer? Vem ver. O convite de Jesus é, vem ver. O convite de Jesus não é primeiro, vai e faz alguma coisa por mim. Não, o convite de Jesus é, vem e vê a minha vida. Por que eu estou falando isso, meu amigo? Na verdade, eu não precisava nem pegar mais, né? Tudo que eu ia falar, o louvor cantou. Obrigado, facilitou a tarefa. Mas a verdade, meu amigo, é que não existe como viver evangelho sem relacionamento. Não tem como você pregar algo se você não está vendo e vivendo aquele algo. A primeira carta de João fala assim, nós estamos pregando a respeito daquilo que vimos e tocamos. João fala assim, eu não simplesmente ouvi alguém falar. João, o apóstolo amado, ele não vira para o povo lá perto, talvez ele estava na ilha de Pátmos, pregando para alguns soldados romanos, ele não vira e fala assim, eu não estou falando para vocês, algum mestre qualquer, não, eu ouvi, mas eu toquei naquele que era o verbo. Aleluia. O verbo que criou todo o universo lá no começo. Eu toquei. Talvez João pudesse fazer uma inveja santa na gente, né? Falar assim, eu ouvi os batimentos do coração de Deus. Na Santa Ceia, João era o discípulo que estava deitado no peito de Jesus. Sabe, uma das minhas missões pessoais como líder lá na igreja é fazer com que as pessoas vivam o evangelho verdadeiro, sabe? Porque eu cansei de ver jovens, de ver adolescentes, de ver pessoas que estavam na igreja há 50 anos, de ver pessoas que estavam do meu lado, convertidos, amigos meus que se converteram junto comigo. E sabe, a vida não mudou, as coisas continuaram as mesmas. Talvez você está achando que é uma palavra um pouco pesada para uma segunda de manhã, mas tem alguém comigo? A gente quer viver verdadeiramente como Jesus viveu, então a gente precisa de uma vida real. A gente precisa ser verdadeiro em todos os nossos passos. Sabe, não é simplesmente andar por caminhos que eu acho que é, não. O que Jesus pede para eu fazer? Como Jesus quer que eu morra? E aí a gente entra nos pontos principais, sabe? Beleza, se eu sei que o verdadeiro evangelho é o próprio Jesus, é a própria vida de Jesus, como eu posso viver esse verdadeiro evangelho?
como eu posso caminhar em direção à vida verdadeira? A primeira coisa, meu amigo, é que o véu que separava já não separa mais. Antigamente, eu lembro muito bem, e aí eu vou honrar a casa, né? Eu lembro muito bem do pastor Luiz pregando sobre quando o sacerdote colocava os sininhos nas vestes sacerdotais. Entrava no Santíssimo Lugar. E talvez ele precisava ser puxado por uma cordinha, porque ele virou pó. Sabe, existia um tempo onde uma pessoa era separada para se relacionar com Deus por causa do povo. Eu quero que você se lembre, eu não vou ler simplesmente por questões de tempo, mas lá em Êxodo 19, Moisés é chamado por Deus para subir a um alto monte. E naquele tempo, para você ter ideia, Deus instrui a Moisés para não deixar nem os gados a chegarem perto do monte, porque se eles chegassem, eles iam ser fulminados, porque somente as pessoas escolhidas poderiam subir na presença de Deus. Quando Deus chega, existe fogo, trovão, tempestade, o povo fica aterrorizado, mas lá em cima é só glória, né? Como diriam os nossos irmãos pentecostais, lá em cima é só mistério que está rolando. Meu amigo, eu sou um pouco pentecostal, vou falar a verdade. Eu amo isso. A minha busca pela presença real e manifesta de Deus é uma das coisas que eu mais quero, meu amigo. Mas naquela época, a tristeza é que o povo não podia participar. E a verdade é que talvez o povo nem queria participar. A prova disso é que quando Moisés sobe pela segunda vez para pegar as tábuas que o próprio Deus tinha escrito, ele fica 40 dias e 40 noites lá, vivendo o profundo de Deus, e o povo embaixo construindo um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas que o próprio Deus tinha feito. Lá no capítulo 34 de Êxodo, Moisés sobe de novo. E quando Moisés sobe de novo no monte, agora é diferente, porque as primeiras tábuas Deus tinha dado para Moisés. As segundas Deus fala assim: vocês rejeitaram o que eu te dei, agora você vai ter que trabalhar. É igual o que aconteceu no Éden, é uma réplica do que aconteceu no Éden. Deus tinha dado todo o jardim, mas quando eles pecam, agora a maldição sobre Adão é: você vai comer do suor do seu rosto. Então Moisés sofreu isso, teve que ir lá, agora, porque hoje pra gente, né, não era como se fosse um WhatsApp. Ele estava tendo que esculpir uma pedra, gente. Martelinho lá, talvez ele tenha pregado o dedo no martelo no dedo, né? Então Moisés está lá esculpindo a pedra com os mandamentos. E Moisés estava naquela intimidade com Deus maravilhosa, vivendo um lugar que talvez todos nós aqui que amamos Jesus de verdade queríamos estar vivendo. Moisés estava lá, tudo normal, né? Vida com Deus. Quando ele desce, o povo vira para Moisés e fala assim: que isso, Moisés? Não pensa, cara, a glória está brilhando o seu rosto. O povo vê a face de Moisés começar a brilhar, por causa da intimidade com a glória de Deus. Pode falar uma coisa, meu amigo: quando você tem intimidade com Deus, a sua face começa a resplandecer. Talvez não com um brilho natural, né? Mas você é transformado. Você é transformado. Alguém que ouviu aquela música: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode. A gente tem uma que a gente canta lá na igreja, que é: ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles foi mesmo. Nenhuma pessoa que viu a glória de Deus continuou sendo a mesma pessoa, porque diante de tanta glória existe tamanha transformação. Amigo, nós precisamos buscar a glória porque nós queremos nos parecer com Cristo, e esse é o único jeito de nós nos transformarmos. Estão comigo? Amém. Vamos lá então. A questão é, quando Moisés desce do monte, ele precisa colocar um véu na sua face. Por quê? As pessoas não poderiam ficar vendo aqui, por vários motivos. Talvez um desses fosse o próprio orgulho de Moisés. Eu quero isso para mim, essa glória. Mas talvez porque as pessoas não estavam preparadas para isso. A questão, o ponto é que aquela glória, aquele brilho na face de Moisés foi indo embora. Aquilo foi acabando. Até que acabou
Moisés não precisou mais usar o véu na sua face. E a gente continua a vida, o povo de Israel continua peregrinando pelo deserto até que eles chegam em Canaã, acontece um monte de coisa. Chegamos em em 2 Coríntios, perdão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, se não falha a memória, apóstolo Paulo chega e fala assim: agora todos nós, com o rosto desvendado, podemos contemplar a glória de Deus. Aleluia. Hebreus fala que nós somos chamados um povo de sacerdotes reais. 1 Pedro também confirma isso, nós somos sacerdotes reais. Deixa eu falar uma coisa: a sua vida com Deus não é responsabilidade do pastor Luiz. A responsabilidade do pastor Luiz é se debruçar na palavra, é te levar uma palavra boa e sólida no domingo. Mas as suas orações, você tem que fazer. O seu jejum, você tem que fazer. A sua santificação, ninguém vai parar de pecar por você. O ponto é que agora nós podemos entrar diante da presença de Deus e desfrutar do monte que Moisés subiu. Por meio do Espírito, nós podemos desfrutar das realidades espirituais. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo fala: com o rosto desvendado, sem máscaras, sem vendas, eu posso contemplar o que tem acontecido na vida da Nádia e ser transformado pelo que tem acontecido na vida da Nádia. E ela contemplar o que tem acontecido na minha vida e ser transformado. E aí Paulo usa o termo: nós vamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória nós vamos sendo transformados. O que é o corpo de Cristo? São pessoas diferentes experimentando da presença e da glória de Deus e transformando uns aos outros por meio do Espírito Santo. Amém? Vem alguém aqui? Nós estamos andando em direção a não simplesmente continuar vivendo uma vida de ir aos cultos aos domingos. Talvez você vá na reunião de oração. Talvez, se você quer experimentar um pouco mais da vida de comunidade, você vai aos grupos familiares. Mas e no trabalho? O que acontece? Eu conto lá na igreja direto um testemunho que não é para se orgulhar, pelo contrário. Eu estava um dia no trabalho e um rapaz falou assim: não, eu vou sair um pouco mais cedo hoje porque eu vou no médico. Eu estou com suspeita de glaucoma, então eu vou no médico para fazer um exame. E na hora me veio, o cara não é crente, não é nada, né? Provavelmente deve ser um ateu ou algo parecido. E na hora me veio uma sensação de eu preciso oferecer uma oração para esse cara. Eu preciso falar de Jesus para esse cara. Mas, talvez como a maioria de nós, né, eu não fui corajoso o suficiente e deixei passar. A hora que o cara saiu da sala, me veio aquele arrependimento, aquele gosto amargo na boca. Por que eu não orei por ele? Eu fiquei com medo dele me julgar, eu fiquei com medo de, sei lá, do meu chefe brigar comigo, eu fiquei com medo de alguma coisa acontecer. Mas a verdade, meu amigo, nós não precisamos mais ter medo. Porque é melhor agradar a Deus do que qualquer outro mundo. Então, naquele momento, eu fui tentar reparar meu erro. Eu mandei uma mensagem para ele, falei: cara, espero que dê tudo certo na sua consulta, estou orando por você, mas eu coloquei dentro de mim: a partir de hoje, eu não vou deixar as oportunidades que Deus colocar na minha frente passar. Porque o verdadeiro evangelho é vida em comunidade, mas o verdadeiro evangelho também é pregar para os que estão lá fora, também é orar para que eles sejam curados. Nós cremos nisso, cremos. Se nós cremos, por que a gente não faz tanto? Nós precisamos entender que Jesus é real. E se Ele é real, as nossas orações são ouvidas. Quantos aqui queriam que talvez seu tio, que não é crente, vivesse o que está acontecendo aqui hoje? Quantos aqui queriam que talvez seu amigo da escola, que não conhece Jesus, você queria que ele conhecesse Jesus? Posso te falar o nome que isso se dá para quando as pessoas começam a se converter em massa, começam a experimentar de Jesus? Avivamento. Avivamento. Quem que queria viver um avivamento de Deus? Quem que queria ver agudos e Borebi sendo tocado pela glória de Deus? Quem que gostaria de ver a nossa nação sendo tocada e sendo salva? Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente se posicionar e falar assim: Deus, eu estou aqui. A pergunta de Deus lá em Isaías capítulo 6 é:
A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, depois de ter sido purificado pelo fogo, depois de ter sido tirado o pecado dele, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Deus me envia, que seja para pregar o Evangelho para minha casa, me envia. Que seja para ir para as universidades, pregar o seu Evangelho, me envia. Que seja na minha escola, abrir um grupo de oração no intervalo, me envia, Jesus. Eu estou aqui. Faz alguma coisa no meio do seu povo. Salva aqueles que são escolhidos seus e que ainda não estão na congregação dos santos. Faz alguma coisa, Jesus. Nós precisamos. Eu comecei, eu citei em 1 João, onde João falava que nós vimos, ouvimos e tocamos no verbo. Mas eu posso te falar, você ainda consegue continuar tocando em Cristo. Primeiro, de uma forma espiritual, por meio do Espírito Santo, nós conseguimos experimentar a verdade de quem Cristo é. Porque eu posso te falar uma coisa, Jesus não é um fantasminha no céu hoje. Ele está assentado no trono à direita do Pai. E a palavra de Deus fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais ao lado de Cristo. Então, nas regiões celestiais, nós podemos tocar em Jesus. Nós podemos experimentar a mesma coisa que João experimentou. Mas eu posso te falar uma outra coisa. Talvez você fale assim, eu ainda não consigo entender isso. Você pode tocar no seu irmão que está do seu lado. Sabe por quê? Ele é o corpo de Cristo. Aleluia. A pessoa que está do seu lado faz parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, mas se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós conseguimos continuar vivendo o eu estou falando para você aquilo que eu estou aqui. Gente, eu posso falar uma coisa, vocês têm gente na igreja de vocês que vive o Evangelho de verdade. Vocês têm um privilégio. Gente que gasta a vida. A Nádia e o Juca, eles gastam a vida por Jesus. Eles gastam a vida. E sabe o que você pode fazer? Você pode tocar neles e falar assim, eu estou vendo o que foi profetizado pelos profetas, que o Espírito se derramaria sobre toda a carne. É isso que nós ansiamos. Então, nós começamos a ver, eu posso viver aquilo que foi vivido pelos discípulos. Eu posso começar a olhar para as pessoas que estão do meu lado, eu posso começar a olhar para a Bíblia e falar assim, olha Jesus andando aqui no nosso meio. Eu posso olhar para o Fer e falar assim, olha que Jesus, cara, parece que eu estou vendo Jesus aqui. Talvez você conheça uma plataforma de ensino, uma igreja, lá de São Paulo, né, que chama Jesuscope, né, talvez alguém já tenha ouvido falar. E o que é o Jesuscope? É fazer pessoas parecidas com Jesus. Ontem eu preguei na igreja e eu falei assim, Paulo foi um homem corajoso. Porque Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava falando assim, se você me imitar, você vai imitar Jesus. Tem alguém corajoso assim aqui hoje? Presta bem atenção. Paulo não falou, faz o que eu estou te falando. Paulo falou, vive do jeito que eu estou. O Evangelho é vem e vê. Enquanto nós falarmos do Evangelho como algo intelectual, não gerará frutos. Quando nós mostrarmos vida, as pessoas verão a verdade. A verdade não é subjetiva. A verdade não é algo que a gente não consegue ver de concreto. O que tem mais acontecido na nossa geração? Não. A verdade, essa é a verdade para mim, a verdade para você é outra. Mentira! A verdade é a verdade. E a verdade é Cristo. Amém. E nós podemos tocar na verdade. Nós podemos viver a verdade. Nós podemos olhar para a verdade que está lá e falar assim, é isso que eu quero. Aleluia. É isso que eu quero. Nós podemos fazer isso. Vamos lá, tem mais 2 horas só de palavra. Amém, Senhor. Eu ia fazer aquela piadinha, tem alguém que me dá mais 5 minutos, né? Aí todo mundo levanta a mão. A verdade, meu amigo,
é que nós podemos entender que Jesus, Ele está aqui. A palavra de Deus fala que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E louvor não é só música. Louvor não é só música. Mas Tiago fala que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Sabe, a verdadeira religião não é cantar músicas ao nada. Presta bem atenção, eu sou do louvor na igreja. Para mim, música é uma parte essencial. Mas se a gente não entende para quem a gente está cantando, vai virar só um show. Glória a Deus que não tem gente vendo show, não é verdade? Aqui tem uma igreja que adora. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui num culto lá na igreja visitar. Fazia bastante tempo que eu não ia. E eu e minha esposa, nós somos do louvor na igreja. E a gente estava lá e falava assim, cara, o que a gente mais gostou é o quanto a igreja canta. O quanto a gente ouve a voz dos irmãos levantando e enchendo a casa com louvor a Deus. E sabe, deixa eu te falar, a adoração é um componente essencial para que nós sejamos transformados. Tem um salmo que fala assim, os ídolos deles têm mãos, mas não tocam, olhos, mas não veem, boca, mas não falam, e semelhante a esses tornam-se aqueles que o adoram. O que está escrito? Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos, parecido com aquilo que nós nos concentramos. Agora, pensa comigo. Apocalipse fala que Jesus tem a face que brilha mais do que o sol. Em várias passagens fala isso. Moisés, quando estava lá em cima, em adoração, em devoção a Deus, desceu com o rosto como mesmo? Brilhando. A prova de que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Moisés, em adoração a Deus, começou a se parecer, começou e hoje nós entendemos que a gente não vai sair com o rosto brilhando do quarto, porque talvez se você for numa vigília no monte, né? Quem nunca ouviu uma história dessa, né? O Gravetinho, o nosso pastor, tem um testemunho que o irmão dele não acreditava em Deus. Ele foi num monte estava marcado num monte da igreja e falou assim, hoje meu irmão vai acreditar em Deus. Ele estava orando lá, o graveto acendeu, a folha acendeu, ele falou assim, Deus, vou pôr essa folha na minha Bíblia e meu irmão vai ver ela brilhando. Faz ele ver ela brilhando. Ele colocou a folha na Bíblia, fechou a Bíblia, levou para casa. Quem já foi no monte, já teve uma experiência dessa, sabe que quando acaba a oração, o graveto apaga, né? Ele chegou lá, mostrou a Bíblia para o irmão dele, a florzinha estava acesa. Aí o irmão dele, ué? Aí ele fechou a Bíblia, viu de novo, a florzinha estava apagada. Aí o irmão dele falou assim, agora eu acredito. Mas a verdade, meu amigo, é que quando nós nos rendemos diante de Deus, nós precisamos entender, Deus, o que precisa ser mudado na minha vida para eu viver de verdade o que o Senhor quer que eu viva. A gente precisa parar, eu preciso parar de ir para os cultos achando que vai ser tudo igual. Se eu estou me expondo à presença de Deus, alguma coisa tem que mudar. Nem que seja, cada vez que eu vou na igreja, cada vez que eu converso com algum irmão, nem que seja um constrangimento que fala assim, olha como essa pessoa é amorosa com ele. Olha como essa pessoa ama os irmãos. Olha como essa pessoa é verdadeira. Olha como essa pessoa podia ter mentido, nesse caso não mentiu, né? Aquelas mentirinhas que não fazem mal. Mas a gente precisa começar a entender, alguma coisa precisa mudar. Eu preciso ter meu caráter transformado, eu preciso ser mudado para que eu possa experimentar a glória do Senhor, para que eu possa viver algo verdadeiro. Então, meu amigo, agora a gente entra já para uma fase mais para o final da mensagem, que é como eu posso viver o verdadeiro evangelho de forma prática. De forma prática. Então eu quero te dar alguns pontos, né? Alguns pontos, eu ia fazer piada, mas fala, pega esse chave. Dá para abrir o copo? Te dar alguns pontos para te ajudar
a como viver o verdadeiro evangelho. A primeira coisa, você precisa de intimidade com Deus. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a sua Bíblia, você precisa jejuar mais, você precisa se devotar mais ao Senhor. Porque nós não conseguiremos viver uma vida verdadeira de evangelho se a gente não estiver olhando para aquele que é o verdadeiro. Se eu não sei qual é o padrão, qualquer padrão serve. Se eu não sei qual é a verdade, qualquer coisa me satisfaz. Se eu não estou olhando para algum lugar, qualquer coisa que aparece na frente muda minha rota. É como se eu falasse assim: hoje eu tenho que pregar lá no retiro. Aí eu falo assim: onde que é a chave? Vamos lá, né? Uma hora a gente acha. Quantas chácaras eu não ia parar antes de chegar aqui? Só nessa rua tem um monte. Né? Se eu não tenho um destino, eu não tenho como chegar nele. Se eu não coloco no meu GPS, eu podia ter parado lá na Santa Cândida. Completamente longe, diferente. Então, eu só consigo viver o verdadeiro evangelho se eu estiver entendendo qual é o meu padrão. Eu posso te falar, vou te dar uma boa notícia. No Antigo Testamento, o padrão qual que era? Não adultério, não mate. No Novo Testamento, qual que é o padrão? Se você desejar adulterar, você já adulterou. Deixa eu falar uma coisa: Jesus não vem para deixar as coisas mais fáceis, Ele leva. Agora, o nosso papel não é abaixar o Evangelho na nossa vida, é levantar a nossa vida ao padrão do Evangelho. Sabe qual é o ponto? Humanamente é impossível, mas Deus deixou aquele que nos ajuda, o Espírito Santo, que nos ajuda, nos santifica, nos capacita, nos habilita para viver o padrão dos céus. A segunda coisa que você precisa para viver o verdadeiro Evangelho é discipulado. Repete comigo: discipulado. Discipulado é mais do que ensino. Discipulado é vida na vida. Sabe o que é discipulado? O Joe é um irmão lá da igreja, um discípulo que a gente anda junto. O que é discipulado? Eu lidero ele, sou líder de jovens, lidero ele. Discipulado é quando o Joe olha para mim e fala assim: isso aqui está errado. Ele não fala para os outros, ele não fala para mim, ele fala para mim. E quando eu vejo algo errado na vida dele, eu falo: Joe, está errado. Sabe o que é discipulado? É eu olhar para o meu irmão e falar assim: ele tem Jesus, o Lucas tem Jesus, então eu vou ouvir o que ele tem para me dizer a respeito do que Jesus está falando. Discipulado é eu não ter medo de ser confrontado, porque esse confronto vai me levar a amadurecer, a crescer. Essas duas coisas, meu amigo, vão te ajudar a viver o Evangelho verdadeiramente. Quero ler mais uma passagem. Você não precisa vir, eu vou ler aqui. João 17. Presta atenção, João 17, 20. Não peço somente por esses que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, eu também em ti, quero que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Já deve ter ouvido falar disso, né? Mas o mundo vai crer que Jesus foi enviado de Deus quando? Quando a gente se tornar um. A Nádia ministrou algo perfeito para esse mundo, que é: eu posso ser curado quando eu estou no corpo de Deus. Eu posso ser curado quando eu compartilho uma dor com o meu irmão, quando eu compartilho um anseio da minha alma com o meu irmão. Eu posso receber cura. Eu sei que em toda igreja tem as pessoas que são mais do seu canto, né? E tudo bem, personalidade é uma coisa, né? É verdade, pastor? Mas isolamento é diferente. Você já viu um galho que caiu da árvore da fruta? Você já viu uma flor que não está mais no ramo da fruta? Eu uso um exemplo na igreja que é: se eu faço um corte na minha mão, mas a minha mão continua na minha mão, esse corte cicatriza. Mas se eu arranco o dedo fora, eu posso tentar costurar, eu posso tentar ungir com óleo, eu posso tentar fazer o que eu quiser.
campanha de 14 dias, jejum de Daniel, meu dedo vai acontecer. Se você se isolar, você morre. Porque a vida corre na videira. E aqueles que são filhos de Deus precisam estar na videira. Você quer viver o Evangelho de verdade? Aumente a sua intimidade com Deus e aumente a sua intimidade com seus irmãos. Aumente a sua intimidade com Deus, a sua vida de devoção e aumente a sua intimidade com seus irmãos. Eu sei que eu estou falando aqui com um povo que já vive isso, né? Eu cresci tanto na escola bíblica quanto em grupo familiar. Cara, que ambiente maravilhoso. Mas a gente precisa relembrar disso. Eu preciso viver uma vida verdadeira. Eu preciso estar com meus irmãos para que eu possa receber a cura de Deus. Amém? Eu quero terminar e agora a gente vai terminar mesmo. Eu tenho um problema que a gente tem culto todo sábado, né? E eu tenho um problema que o pessoal sabe, quando eu falo que eu vou terminar tem mais 20 minutos. E eu falo que eu vou terminar umas 15 vezes por palavra. Mas hoje é verdade, eu vou terminar mesmo. Eu acho que dizem que a maioria dos pregadores tem essa, né? Terminando a introdução. É verdade. Mas não é brincadeira, não vai ser longo. Mas eu tenho sentido de falar alguma coisa com vocês, talvez distorça um pouco da mensagem, mas é algo que eu senti de falar com vocês, sabe? Porque a verdade é que quando a gente fala assim, não, beleza, fui incentivado pela pregação, o retiro me incendiou. Quantos aqui já foram em mais de um retiro na vida? Quantos aqui saem do retiro queimando de amor por Jesus? Aí passa 2 meses, né? Esse já tem retiro. Pastor, vamos fazer um retiro no meio do ano agora também? E tá precisando de, sabe, tem algo que é verdade, o retiro incendeia a gente, mas agora a gente se torna responsável por continuar desenvolvendo a nossa salvação, continuar deixando essa linha queimando. Então, a verdade é que manter uma vida de oração constante não é muito fácil, não. A maioria das vezes você vai entrar para orar, vai ter sono. Eu vou te dar uma dica, leva um café, vai te ajudar. Café, tá toda hora. Mas é difícil, né? Às vezes você vai começar a ler a Bíblia, o olho começa a escurecer. Mas eu quero te falar uma coisa, às vezes as nossas orações que parecem que não são fortes, têm efeito. Tem orações que a gente fala assim, essa aqui não passou nem de teto, né? Tem oração que a gente fala assim, nossa, essa daqui, nem meu cachorro que está do meu lado ouviu. Mas a verdade é que as orações fracas, elas têm efeito. E eu estou te falando isso para que você seja incentivado a entrar no seu quarto mais vezes e orar mais. Tem uma passagem na Bíblia que Pedro tinha sido preso por ter pregado o Evangelho. Pedro foi para a cadeia por pregar o Evangelho. E aí, os irmãos da igreja de Pedro se reuniram na casa de uma irmã e falaram assim, vamos orar para que Pedro seja solto. E aí eles estavam lá orando. Uma fé tamanha, essa ideia. Tanta fé que o anjo foi enviado lá para abrir a cadeia para Pedro. Abriu a cadeia, Pedro foi liberto. E aí, imagina, né? Devia estar uma loucura. Porque Pedro tinha acabado de sair da cadeia. Um anjo abriu a porta para ele. Os guardas, com certeza, né? Vamos atrás de Pedro. Aí Pedro sai correndo, vai para a casa da irmã onde estava tendo a reunião de oração. E quando Pedro chega lá, bate na porta, a irmã abre a porta, fecha a porta, sem Pedro entrar na casa, volta para a reunião de oração e fala, o anjo de Pedro está aqui. Meu amigo, eles estavam com tanta fé que eles não acreditavam que a oração deles podia ser respondida. A fé deles era tão grande. Eles estavam orando para Pedro sair, mas eles deviam estar pensando, daqui um mês o imperador libera Pedro. Não, vamos orar, né? É igual aquele irmão, estou com a conta de energia atrasada. Não, Deus vai prover, irmão. No seu coração, vai cortar semana que vem.
está lá contando como que eu posso ajudar. Mas a verdade é essa, eles estavam lá na reunião de oração com uma fé fraca, com uma oração fraca. Quem nunca fez uma oração dessas, né? Deus, ajuda aí que está difícil, mas você mesmo não acredita que Deus vai ajudar. Mas a verdade é que essas orações movem os céus também. As nossas orações fracas também movem lá em cima. As nossas orações que aparentemente não vão dar resultado, podem estar movendo lá do outro. Deus enviou um anjo e eles não estavam nem acreditando nisso. Era um fantasma que está ali, você está ficando doido. Mas não, era Pedro. Era Pedro. Pedro foi liberto por causa de uma oração fraca. Eu posso te falar uma coisa, meu amigo. Não se sinta mal quando você entrar no seu quarto e falar assim, não estou sentindo nada. Você não tem que sentir. O dia que o Espírito Santo quiser te tocar, você vai sentir. Você pode ter uma experiência como a de Paulo, que foi arrebatado, não sei se em corpo ou fora de corpo, mas eu cheguei a lugares que não foi me permitido falar mais nada. Eu quero ter algo assim. Mas e se eu nunca senti nada? Tem a irmã Magda, né? A irmã Magda ela não está aqui hoje, mas a irmã Magda, uma vez ela falou uma coisa que mudou minha vida. Eu falo isso direto na minha igreja. Mudou minha vida o que ela falou. Você acha que ela nem lembra disso, mas teve um dia que estava lá no grupo familiar na casa dela, e ela falou assim, eu amo tanto Jesus, mas tanto Jesus. Mesmo que ele não tivesse morrido para me salvar, eu ainda continuaria amando ele. Mesmo que ele não tivesse libertado eu dos meus pecados, eu não continuaria amando ele. Sabe por quê? Porque ele merece. Eu tenho certeza que mesmo aquele povo, naquela reunião de oração, com pouca fé, se Pedro não tivesse sido solto, eles continuariam amando Jesus. Eles continuariam prostrados aos pés de Jesus. Eles continuariam se debruçando diante da presença de Deus. Amém? Amém. Posso fazer uma oração, pastor? Vamos ficar de pé. Fez sentido para alguém? Amém. Alguém foi edificado? Amém. Amém. Bom que vocês gostaram que posso voltar. Eu quero te falar para orar sobre duas coisas. Primeiro, Deus me ajuda a viver um evangelho verdadeiro. Me ajuda a ter mais intimidade com o Senhor, me ajuda a amar mais o Senhor, me ajuda a andar mais com os meus irmãos. Depois eu quero orar sobre essas orações que parecem que não são respondidas. Sabe, nós vamos juntar nossa fé, talvez não seja uma oração forte, mas eu quero pedir para que Deus responda essas orações. Amém? Vou fechar nossos olhos. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse povo que tem fome da Tua palavra. Muito obrigado por esse povo fome, por esse povo que anseia um pouco mais do Senhor. Jesus, eu peço que o Senhor comece a enviar o Teu Espírito Santo, comece a tocar esses corações, Senhor, nesses dias restantes de retiro, que essas pessoas possam ser transformadas, impactadas, renovadas, passadas pelo fogo, para que nunca mais sejam os mesmos. Deus, eu oro e peço que Jesus comece a agitar o nosso interior, a abalar as estruturas das nossas vidas. Eu oro, Pai, para que aquelas irmãs que antigamente acordavam às 3 da manhã, para que elas voltem a ser despertadas para o lugar de oração, para que aqueles que nunca tiveram isso, Pai, que comecem a ser despertados para mais oração. Pai, eu oro para que esse povo, como bereanos, Pai, possam ter mais fome da palavra, possam ter mais vontade de se debruçar e entender aquilo que o Senhor tem feito. Pai, eu oro para que o Senhor venha com o seu Espírito consolar. Nesse momento eu peço para que o Senhor comece a ouvir algumas orações que para nós não terão respostas. Talvez aquelas pessoas, Jesus, que nós temos orado há muito tempo e nós achamos que não tem mais jeito para elas, Pai, eu peço que o Senhor comece a responder. Eu peço para que o Senhor comece a mover as coisas aí, Senhor. Para que as respostas das nossas orações, eu sei, Pai, que tem algumas pessoas aqui que talvez oram sobre a mesma coisa há anos.
E eu peço, Pai, comece a trazer respostas sobre as orações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor comece a trazer um avivamento sobre essa igreja. Eu oro para que o Senhor comece a trazer uma paixão por Ti nessa igreja. Que essa igreja comece a ver almas sendo salvas e multiplicando a oração. Que essa igreja comece a partilhar do sobrenatural do Senhor. Que quando as orações pelos enfermos acontecerem, que eles possam começar a ser curados. Deus, eu peço que o Senhor comece a avivar esse povo, a levantar esse povo lá no mundo espiritual, para que eles possam ser conhecidos do Senhor, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que os vizinhos da igreja comecem a ser tocados pela adoração e pela glória daquele lugar. Que os vizinhos do bairro, que os bairros vizinhos comecem a ser atraídos, Pai, por esse povo. Em nome de Jesus, nós pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer imenso com vocês.